Vou tentar juntar os comentários aqui com essa imagem da grama. É bem ela é simbólica, né? Ela é um pouco reflexo da realidade e da fantasia, né? Quer dizer, Da maquiagem do governo também, né? Muita gente pode dizer. Uma coisa ridícula, uma vergonha, assim. Parece aquelas coisas que o mundo comunista fazia nos anos 70, Você né? viu aquele filme Adeus Lenin? Adeus, exatamente. Adeus Lenin mostra que todas essa coisa fake que era, né? O universo soviético e comunista, Alemanha Oriental, etc. Mas o ponto aqui é o seguinte, primeiro sobre o BRICS. A gente já falou algumas vezes aqui, o que é o BRICS, na verdade? O BRICS nasceu lá de um paper de um economista, do John Neal, que disse, olha, daqui 20 anos, no início dos anos desse século, daqui 20, 30 anos, os grandes mercados vão ter um PIB tão grande quanto o G7. Olha aqui, são o Brasil, Rússia, Índia, China, depois colocaram a África do Sul para ficar bonitinho e ficar um na África também e tal. Isso se transformou numa bandeira meio que um anti-americanismo adolescente, liderado pela China, que no início do século ainda estava numa posição bem inferior, mas foi ganhando projeção e se transformou na segunda potência econômica do mundo e está aí realmente mudando a geopolítica mundial. É um instrumento da influência e do projeto de hegemonia ou de preponderância chinesa. O Brasil entrou nesse barco aí, por razões que a gente já discutiu várias vezes, entre outras pela visão de uma parte do Itamaraty e do Partido dos Trabalhadores e do senhor Celso Amorim para entrar nessa onda anti-americana junto com o chinês, achando que tem uma relação estratégica que nunca teve e nunca vai ter. E aí deu nesse negócio de BRICS. O que está acontecendo agora com o BRICS é que isso daí se ampliou, e toda vez que você amplia os clubinhos, você vai começar a matar a importância que eles têm. Quando ele já estava mal, porque esses países são concorrentes, tanto comercialmente. A China tem problema de fronteira com a Índia até hoje. Esses dois países tá no BRICS, né? Não são amigos, nunca foram, disputam culturalmente, historicamente, uma série de temas. São países nucleares, enfim. Aí agora ampliaram e ainda colocaram Irã, Etiópia, umas figuras desse tipo. O que vai acontecer? Não acontece nada. É um instrumento de interesse chinês, refletido principalmente no banco, que é um banco de interesse e de recursos chinês. Se os chineses falaram, não quero mais brincar, acabou o BRICS, certo? Agora, o encontro vai ser no Brasil, é o turno do Brasil, e os dois principais países, um pela sua importância, como já descrevi, que é a China, e o outro pela relevância mais, enfim, do ponto de vista da segurança e da questão ucraniana e das ogivas nucleares, que a Rússia também não vai vir. Não é só desprestígio, é a desimportância que isso ganhou. Isso vai ganhar cada vez mais, vai deixar de ser importante, né? Então, esse é um aspecto que vale a pena a gente sublinhar, porque vai voltar. A gente tem que dizer, esse negócio de BRICS sempre foi e continua sendo, e cada vez mais, uma história da carochinha. É a história de que vai acabar o dólar, que os americanos estão em decadência. O dólar não vai acabar, o dólar ainda é a moeda internacional, assim como o petróleo vai continuar sendo a máquina da economia mundial nos próximos 100 anos. Tem que acabar um pouco com esses dogmas idiotas que vão nascendo junto com esses programinhas. BRICS, fim do petróleo, fim do dólar, decadência americana, tudo na mesma coisa, tudo na mesma agenda. Mas eu não posso deixar de comentar também, que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes, com essa coisa do autoritarismo, da mentalidade, da cultura autoritária brasileira, que o Jean Turco fez menção, depois o Ricardo também fez, e em algumas passagens aqui a gente passou. Eu só acho importante dizer o seguinte, que quando eu era estudante, toda parte da vida que eu estudei, a gente aprendeu sobre a mentalidade autoritária, sobre o autoritarismo na formação política e na cultura brasileira, mas sempre do ponto de vista mais recente, muito calcado na coisa dos militares e tal. Mas se você faz um estudo mais amplo, você volta para trás na formação do Brasil, você nota realmente que nós temos um desafio grande, que é essa história da nossa cultura autoritária. Independente de ser de esquerda, de direita, do que qualquer coisa que seja, nós formamos uma sociedade autoritária. E ela está refletida em tudo isso que a gente falou na última meia hora. Está refletida na maneira como a gente faz política, está refletida na maneira como a gente entende as lideranças políticas, está refletida na maneira como o judiciário está atuando hoje em dia, ainda que sejam jovens, vamos dizer assim, jovens, porque são pessoas que têm aí de 60 a 70 anos, e portanto foram formados em uma escola cultural, mas se comportam autoritariamente.
o eleitor se comporta autoritariamente. A nossa formação sociológica é de uma sociedade patrimonialista, patriarcal, autoritária em vários sentidos, né? E isso eu acho que vale um pouco mais da nossa reflexão, porque senão a gente não consegue entender essa crônica dificuldade de construir instituições livres, sólidas, não personalistas, né? E nos ajuda a entender também a pauta do momento, que é a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, que muitos países já deram passos largos, isso nem se discute mais, e outros não. Os que não são esses que não construíram instituições democráticas como nós começamos a construir há 40 anos atrás. Rússia, China, Irã, etc. Para ficar nesses daí que estão na nossa conversa. Mas nós não. Nós estamos regredindo, a gente estava no caminho de ir para o caminho das democracias ocidentais, por mais difícil que seja, etc. E isso vem por causa da nossa formação cultural, da formação política que a gente teve nas escolas, nas famílias, na nossa construção na escravidão, que tem uma importância grande ainda, né? Os reflexos e as consequências da longa escravidão que teve no Brasil. Assim a gente consegue explicar, talvez, esse fenômeno difícil que a gente enfrenta de ter liberdade de imprensa, de ter um judiciário independente, de ter todas as coisas que para nós aqui são óbvias, mas para uma sociedade complexa como a nossa não são.